Continuando a leitura da LOMPO. Seção 6 da Corregedoria do Ministério Público do Trabalho. Artigo 104. A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Então, é quem fiscaliza. Artigo 105. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho, dentre os subprocuradores-gerais do Trabalho. Então, aqui o último grau de carreira, né? Integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Parágrafo 1º. Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior. Já estão no Conselho Superior, não vão ser corregedores, né? Parágrafo 2º, serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice na ordem em que designar o Procurador-Geral. Parágrafo 3º, o Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral antes do término do mandato pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Questão de 2008, o Corregedor-Geral é nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho, dentre os subprocuradores-gerais do Trabalho, integrante de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Tudo certinho. Em 2017, o Corregedor-Geral será escolhido necessariamente entre aqueles que ocupam o cargo de subprocurador do Trabalho. Olha a pegadinha, né? E realmente, porque está escrito ali que é subprocurador-geral do Trabalho. Então, tem que ter a coragem de falar o necessariamente, como você disse ontem. Competindo-lhe, entre outras atribuições, instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente, bem como participar das reuniões deste Conselho. Você vê como que muda a questão de 2008 para 2017, né? Em que deixa de ser só a cópia da letra da lei para articular vários dispositivos numa coisa só. Então, provavelmente a gente vai ver isso mais à frente. Voltando para 2008, o Corregedor-Geral é nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho, dentre os subprocuradores-gerais do Trabalho, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Correto. O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho antes do término do mandato pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Correto também. É do Conselho Superior mesmo, né? Isso, perfeito. Artigo 106. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho participar sem direito a voto das reuniões do Conselho Superior. Realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. 3. Instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente. 4. Acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Trabalho. 5. Propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público do Trabalho que não cumprir as condições do estágio probatório. Então, agora vamos ver aquela questão se está certinho. 2017. O Corregedor-Geral será escolhido necessariamente entre aqueles que ocupam o cargo de subprocurador-geral do Trabalho, ok. Competindo-lhe, entre outras atribuições, instaurar inquérito contra integrante da carreira, ok, que é o número 3, e propor ao Conselho Superior a instauração de processo administrativo consequente, bem como participar das reuniões desse Conselho, que é o item 1. Só, Maria, enfatizar sempre que ele participa das reuniões do Conselho sem direito a voto. Que a gente fica com medo, né?
O corregedor-geral será escolhido necessariamente entre aqueles que ocupam o cargo de subprocurador-geral do trabalho. O problema, o medo é esse, né? Necessariamente. Você vê Então, como que precisa de uma interpretação, não é só uma leitura, agora, né? Maria, me tira uma dúvida. É necessariamente entre os que ocupam o cargo de subprocurador-geral do trabalho ou de procurador regional, de subprocurador-geral, né? Sim, Ok, é porque isso a lei não mesmo. usa o termo necessariamente, mas usa o Que é comando, né? dentre eles. Isso, ok. Aqui, é Dentre isso os mesmo. subprocuradores gerais do trabalho. Se ela diz que é dentre eles, tem que ser necessariamente dentre Questão eles. de 2008. Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho é designado pelo Procurador-Geral do Trabalho dentre os subprocuradores gerais do trabalho. Bem mais simples acertar essa questão, né? Ok. 2020. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho realizar, por determinação do Procurador-Geral do Trabalho, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. Eu De acho que não é por ofício, determinação, é de ofício, né? é os Ó, de dois. ofício ou por E isso determinação. sempre cai. Sempre quando é de ofício ou por determinação ou requerimento, isso sempre cai, né? É verdade. Seção 7, 2 subprocuradores gerais do trabalho. Artigo 107. Os subprocuradores gerais do trabalho serão designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do Trabalho e nos ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão. Parágrafo único. A designação de subprocurador-geral do trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Como tudo que funciona de modo diferente do inicialmente previsto, né, o Conselho Superior precisa autorizar. Aí, em 2020, a questão: cabe aos subprocuradores gerais de trabalho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao plenário do Tribunal Superior do Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. PGT funciona junto ao plenário. Os subprocuradores são designados para oficiar junto ao tribunal e nos Isso. ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão. Olha só a pegadinha, Maria, tá vendo? Então, a gente já não erra mais. Perante o plenário, é o PGT, o Procurador-Geral do Trabalho. Os subprocuradores gerais do trabalho, eles são designados para funcionar perante os demais órgãos, ou seja, as turmas, as câmaras, se houver, a SDI, a SDC, mas perante o plenário, PGT. Isso não pega mais a gente. Artigo 108. Cabe aos subprocuradores gerais do trabalho, privativamente, exercer funções de corregedor-geral do Ministério Público do Trabalho, coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Então, aqui, Maria, só para lembrar, os subprocuradores gerais do trabalho, eles atuam perante o TST, mas quem atua perante o plenário do TST é o Procurador-Geral do Trabalho, ok? E Isso, aí, ainda. esses subprocuradores também exercem privativamente a função de coordenador geral do Ministério Público do Trabalho, não é isso? E coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Sabendo que, aí sim, corregedor geral e coordenador da Câmara são funções eletivas. E quando fala privativamente, significa que pode não ser, né? Então, se falar que é exclusivamente, não, é privativamente.
Questão de 2008. Incumbe ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. 106. Incumbe ao Corregedor-Geral participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho. Questão de 2008. Incumbe ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Está errado porque não incumbe ao coordenador da Câmara de Coordenação, mas sim ao Corregedor-Geral. Artigo 109. Os subprocuradores gerais do trabalho serão lotados nos ofícios da Procuradoria-Geral do Trabalho. Então, Maria, se os subprocuradores gerais do trabalho serão lotados nos subofícios da PGT, lembrar que a PGT fica onde? Lá em Brasília, ok? E aí isso vai ajudar, Maria, a nós fazermos o raciocínio de que se os subprocuradores gerais do trabalho ficam lotados na Procuradoria-Geral do Trabalho, que é lá em Brasília, por óbvio, eles atuam perante o TST, exceto no que toca ao plenário, que vai ser o próprio Procurador-Geral do Trabalho. Seção 8, artigo 110. Os procuradores regionais do trabalho serão designados para oficiar junto aos tribunais regionais do trabalho. Parágrafo único. Em caso de vaga ou de afastamento do subprocurador-geral do trabalho, por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo procurador-geral, mediante aprovação do Conselho Superior, procurador regional do trabalho para substituição. Então, em caso de impedimento ou vacância, o procurador regional do trabalho pode substituir o subprocurador-geral do trabalho por aprovação do Conselho Superior. Por quê? Porque, a princípio, não é previsto que ele faça essa função. E aí, Maria, só enfatizar que essa vacância ou afastamento, essa vaga ou afastamento tem que ser superior a 30 dias. Tá? Artigo 111. Os procuradores regionais do trabalho serão lotados nos ofícios, nas procuradorias do trabalho, nos estados e no Distrito Federal. Exemplo, Procurador Regional do Trabalho da Primeira Região, que é no Rio, na PRT do Rio. Procurador Regional do Trabalho da Segunda Região, que é em São Paulo, capital, na PRT 2, São Paulo, capital. E assim sucessivamente. Seção 9. Dos procuradores do trabalho. Os procuradores do trabalho serão designados para funcionar junto aos tribunais regionais do trabalho e, na forma das leis, nos litígios trabalhistas que envolvam especialmente interesses de menores e incapazes. Parágrafo único. A designação do procurador do trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Então, vamos devagarzinho. Ó. Seção 9, dos procuradores do trabalho. Os procuradores do trabalho serão designados para funcionar junto aos tribunais regionais do trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam especialmente interesses de menores e incapazes. Parágrafo único. A designação do procurador do trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria, ou seja, diferente dos TRTs, dependerá de autorização do Conselho Superior. Questão de 2015. Os procuradores do trabalho funcionam ordinariamente perante as varas do trabalho e os tribunais regionais do trabalho, não carecendo de autorização extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho para atuar perante estes tribunais regionais, já que a legislação o autoriza. Correto. Artigo 113. Os procuradores do trabalho
serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos estados e no Distrito Federal. Ou seja, o Procurador Regional do Trabalho poderá ser lotado, por exemplo, na PRT1, que é no Rio de Janeiro, na PRT2, que é São Paulo, na PRT11, que é Manaus, na PRT4, que é no Rio Grande do Sul, e por aí sucessivamente. Seção 10. Das unidades de lotação e de administração. Artigo 114. Os ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho e nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos estados e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Trabalho. Artigo 115. A estrutura básica das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento nos termos desta lei.